Olá, nesse vídeo de hoje, eu quero construir um espaço aqui para que a gente possa desmistificar o luto. O que seria desmistificar? Trazer aqui alguns questionamentos sobre o que a gente aprendeu, talvez desde que a gente era criança, do tabu, todo o tabu e todas as crenças que temos aí social, culturalmente, sobre o luto. Eu digo para vocês que talvez esse seja um dos grandes desafios de quem oferece suporte ao luto, o tabu e os mitos que tem em torno dessa experiência. Desafio, sabe por quê? Não é só pela minha maneira de olhar o luto e como isso pode interferir no cuidado, mas pela forma que o paciente chega em busca desse suporte. Pacientes que chegam com um sofrimento intensificado, que é o que eu falo sobre causar danos, pelo julgamento e a necessidade de se ajustar a uma expectativa social e cultural. Isso acontece com muita frequência. Se a gente vai contextualizar a nossa experiência com a morte, a nossa relação com a morte, né, vale a pena estudar, vale a pena ir para os livros e entender como é que a gente construiu essa relação ao longo do tempo, de algo que antes era familiar, era naturalizado, para algo que hoje em dia é cada vez mais evitado. É algo que precisa estar distante, tanto com o nosso controle científico, técnico de postergar a morte, quanto pelo silêncio e pela ausência de contato. De uma maneira geral, a nossa cultura, ela evita. E como é que isso repercute, gente? Talvez, né? Ai, Ana, você está trazendo uma coisa muito teórica. Mas isso repercute diretamente no cuidado que é oferecido ao luto, seja pelo profissional, seja pelos amigos, pelos familiares. Por quê? Quando alguém chega falando do luto, falando da dor, o movimento inicial é desconversar, é colocar panos quentes, é trazer algo de positivo na história, trazer algo que faça aquela dor desaparecer. A gente não consegue oferecer uma escuta para a dor da pessoa. A gente evita, a gente desconversa. Então, essa camada cultural, parece que ela ainda tem essa ideia do luto como um adoecimento, como algo que é ruim, como algo que a gente precisa superar e deixar para trás. E não é assim, gente, que funciona. A gente precisa construir esses espaços de cuidado, principalmente para quem é profissional. Você é profissional, você tem um dever ético de escutar, de acolher, de validar, de reconhecer essa experiência. Então, nós temos aí na camada cultural diversos mitos sobre o luto. E eu vou trazer aqui 4 deles, para a gente desmistificar e para vocês já irem começando a aplicar na prática profissional de vocês, tá? Então, são 4. Eu separei aqui 4 que é muito comum eu escutar dos pacientes, que é, primeiro, o luto deve durar 1 ano. Luto sendo confundido com depressão, né? Segundo ponto. Eu recebo muito paciente já encaminhado, sendo cuidado como um quadro clínico de depressão. Um terceiro é a necessidade de ser forte, de superar, de dar conta. E, por fim, é, é essa necessidade, essa sugestão de que a gente evite. É melhor não ver para não ficar com essa imagem, é melhor se afastar, é melhor evitar o contato com mensagens, com filmes, com vídeos, com lugares que lembram uma pessoa que morreu. Então, a gente tem, de alguma maneira, essas 4 questões que perpassam a visão, tanto do profissional quanto da rede informal mesmo, a nível de cuidado. Então, eu vou falar de um por um aqui brevemente para a gente poder refletir sobre isso. Inclusive, refletir quando você vai oferecer o cuidado a alguém ali que está buscando o seu suporte. Então, quando a gente fala do luto, deve durar 1 ano. É como se você pode sofrer por aquela experiência, você pode sofrer por aquela pessoa por 1 ano. Depois disso, acabou, vida que segue, né? Não dá nem mais para tocar nesse assunto. E a gente tem sim, gente, assim, nas teorias sobre o luto, o primeiro ano do luto, ele costuma ser associado a intensidade maior de reações. Porque é isso, a pessoa vai vivenciar o enlutado, ele vai vivenciar várias primeiras vezes. Primeira vez que volta para casa, que arruma as coisas, que vive uma data significativa, que comemora o aniversário, por exemplo. Então, é lidar com o novo, com o imprevisível, é mudar a rotina, é lidar com a crise.
é lidar efetivamente com a ausência. Então, sim, o primeiro ano ele costuma ser marcado por essas experiências e ele pode sim ser mais intenso, tá? Não é regra, porque o luto ele é singular. Mas não é que o luto ele deve durar um ano e quando acabou um ano, acabou o luto. Luto é uma relação à perda significativa, é o vínculo. Se há uma perda de alguém que o seu paciente ama, ele não deixa para trás, ele não vai apagar. Então, 10 anos depois, ele vai lembrar dessa pessoa e ele vai reagir. Sim, muito provavelmente é o que a gente espera, inclusive no cuidado que a gente oferece, é que isso se acomode e não seja a mesma dor. A dor vai se transformar ao longo do tempo, mas é isso, não, ela não acaba. O segundo mito que eu citei foi de luta e depressão. Então, sim, podemos ter sintomas e reações semelhantes que podem se confundir numa avaliação clínica. Mas o luto, os sintomas e as reações, a manifestação do luto, ela é muito conectada e ligada à perda significativa, tá? Na depressão, a gente encontra outros fatores e outras manifestações. Então, isso já é uma mudança muito significativa e que é importante na avaliação clínica, porque o tratamento é muito específico também. Então, se atentem a isso quando vocês estiverem escutando o seu paciente. Um terceiro é essa necessidade de ser forte. Ai, gente, essa só de falar já cansa, né? O que que eu costumo fazer? Eu costumo problematizar a força. Por que isso? O que é ser forte? Aí eu volto para o que eu trouxe no início do vídeo. Essa necessidade de evitar a dor, de se afastar da dor, né? De não ter contato, como se força fosse você não sofrer, você não manifestar fragilidade, tá? E isso é um risco, porque muitas vezes a pessoa está engolindo a sua dor, colocando embaixo do tapete. E isso pode apenas complicar a experiência e não facilita a elaboração, né? A gente precisa entrar em contato para poder construir significado e elaborar. Não dá para a gente fugir dessa experiência para sempre, né? Em algum momento, aquela ausência ali vai ter um impacto. E por fim, essa necessidade de evitar ver, evitar ir ao enterro, evitar entrar em contato com imagens, com objetos que vêm na mesma ideia do mito anterior, que é evitar o sofrimento. Gente, quando se perde algo ou alguém importante, aquilo vai ter uma repercussão. O luto ele é um processo normal e precisa ser vivenciado. Como é que essa pessoa vai lidar? Como é que ela vai processar? De qual maneira e quais são os recursos que ela vai ter para entender e reconhecer e enfrentar esse luto, aí vai para a singularidade e cabe a nós, psicólogos, intervir da melhor maneira possível, ajudar nessa construção. Mas a gente não pode trazer esses mitos como uma predeterminação de como o luto deve funcionar, como as coisas devem funcionar. A gente precisa entender como esse paciente, especificamente lidando com o luto, ele vai processar toda essa crise e essa adaptação a uma nova vida. Fez sentido aí para você?